Olá pessoal, na última aula falamos sobre operadores relacionais. Nesta aula vamos falar sobre operadores lógicos. Meu nome é Pedro Messias e nós estamos juntos no curso de Lógica de Programação. Essa é a aula número 7. Antes eu vou pedir desculpa a vocês porque na última aula eu percebi que eu cometi alguns deslizes aí na hora de explicar, né? Me perdi em algumas coisas, mas se tiver alguma dúvida, postem aí na seção de comentários, eu vou tentar responder para vocês por meio de algum vídeo, resposta ou, dependendo do caso, na própria seção de comentários, tudo bem? Então vamos lá, vamos aprender o que é operadores lógicos. Algumas frases eu estou colocando aqui na tela. He and she, blue or red, and not hand. Entre parênteses, né? Hand. Por que isso? Bom, eu vou circular uma palavrinha aqui em he and she. Eu circulei a palavra and. Esse and é um operador lógico e ele está combinando duas coisas diferentes, dois elementos diferentes, he and she. Seria ele e ela. Imagina ele, sendo uma variável que vai receber um true ou um false, ou o resultado de um teste. Mas vamos imaginar uma variável que conterá true ou false. E vamos imaginar she como sendo uma outra variável que também conterá true ou false. Então você pode perguntar no programa, se he for igual a verdadeiro and she for igual a verdadeiro, então faça tal coisa, né? Desvie o fluxo do programa. Ou seja, esse é um tipo de teste combinado onde para que você desvie o fluxo do programa, para que o resultado geral do teste combinado seja igual a true, né? Permita você desviar o fluxo do programa. Então, he tem que ser true, she também tem que ser true. Essa seria a única hipótese válida para que você pudesse desviar o fluxo do programa. Se isso não acontecer, o fluxo segue normalmente. Então, se he for false, né, and she verdadeiro, então o resultado desse teste é false e ele vai seguir o fluxo normal do programa. Se he for verdadeiro and she for false, segue também o fluxo normal. Somente se he for verdadeiro and she for igual a verdadeiro é que eu tomo uma decisão. E com o OR, o que acontece com o operador OR? Blue or red, azul ou vermelho. Olha só, ou vermelho, ou seja, um ou outro. Então, se blue for verdadeiro ou red for verdadeiro, veja que eu não estou exigindo que os dois sejam verdadeiros, somente um deve ser verdadeiro para que eu tome a decisão de desviar o fluxo do programa. Então, veja bem, enquanto que usando o operador AND, eu só tenho uma hipótese de desvio de fluxo e duas hipóteses de seguir normalmente, é que eu inverto. Só tenho uma hipótese dele seguir normalmente. E as outras duas hipóteses, ele vai desviar. Porque, olha, se blue for verdadeiro, já basta para que ele desvie o código. Então, se blue for verdadeiro e red for false, ele desvia, porque um já é verdadeiro. Se blue for false e red for verdadeiro, então ele também desvia, porque blue ou red, um ou outro. Se um ou outro for verdadeiro, já desvia. Somente se ambos forem falsos, é que daí eu seguiria o fluxo normal do programa, porque nenhum dos dois atendeu ao requerimento, tudo bem? E o NOT? NOT também é um operador lógico e ele serve para negar o que está dentro do parente, o resultado do teste que está dentro do parente. Imagine, hand é mão, tá? Imagine um programa onde você tem vários tipos relacionados com partes do corpo humano, por exemplo, mão, pé, cabeça, olho, boca, nariz. E aí você tem o seguinte, você só desvia o código se não for mão, if not hand. Aí você desvia o código. Somente nesse caso, esse teste seria verdadeiro, se não fosse hand. Ou seja, se fosse braço, se fosse perna, se fosse olho. Veja que se ele é olho, ele não é hand, então o teste que está dentro é false. Tá certo? Se ele é cabeça, ele não é hand, então o teste que está dentro do parênteses vai retornar false. Só que o not nega o false que está dentro do parênteses, transformando ele em true. Então, se not hand, então desvie. Então, not hand, toda vez que for false, toda vez que o resultado dentro do parênteses for false, o not vai transformar ele em true, e aí ele vai desviar o código do programa, tá? Ou seja, somente se for hand é que o resultado do teste será verdadeiro. Hand é igual a hand, verdadeiro. O not vai negar, vai ser falso. O fluxo vai seguir normal, porque ele só vai desviar o código se o teste for verdadeiro.
Se o teste inteiro for verdadeiro, ou seja, e para que o teste inteiro seja verdadeiro, incluindo o operador NOT, o teste interior dentro do parênteses tem que ser falso, que é para o NOT negar, transformar no verdadeiro, e aí ele desvia o código do programa, tudo bem? Bom, os operadores lógicos servem para testar hipóteses mais complexas, onde temos uma combinação de elementos a serem testados. Veja que eu estou testando sempre combinações de elementos. He, she, blue, red, e aí o inverso de hand, ou seja, eu estou avaliando o inverso do operador, ou da hipótese, né, que está dentro do parêntese. Então é um teste combinado, tudo bem? Aqui eu tenho alguns exercícios que nós vamos fazer, e aí vale lembrar aquela aula que nós tivemos, as aulas que tivemos na escola sobre jogo de sinais. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos com menos, menos com mais dá menos. Lembra disso? Mesma coisa aqui, ó. True and true, só que agora aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que verificar qual operador que eu estou usando. Com o operador AND, vamos imaginar primeiro com o operador AND. Com o operador AND é o seguinte, true and true é igual a true, certo? True and false é igual a false, porque tem que ser os dois. AND já está implicando nisso, né? Que para que o resultado do teste combinado seja igual a true, os dois testes têm que retornar true, tá? E false and false é igual a false, tudo bem? Então só tem uma hipótese de ser true aqui, é quando ambos os testes são igual a true, ou seja, somente nesse caso eu desvio o código do programa. E com o operador OR, como fica? Com o operador OR, fica o seguinte, um ou outro sendo true, já é true, tá certo? Então se os dois são true, logicamente, né, é true. Agora, se primeiro é true e o segundo é false, também é true, porque basta que um seja true para que o conjunto completo dos testes seja igual a true. True or false. Se o primeiro teste for true e o segundo for false, ele é igual a true. Eu não coloquei aqui, mas se fosse inverso, se fosse o primeiro teste igual a false e o segundo igual a true, daria na mesma, a ordem não altera, tá? Somente se for os dois false, se os dois testes retornarem false, é que aí eu tenho false. Ou seja, nesse caso só tem uma exceção, todo o resto é regra, tudo bem? Então, regra para desvio do código, do fluxo do código. Todos os testes me retornarão true, com exceção de quando ambos os testes retornam false. Somente nesse caso que eu sigo o fluxo padrão do programa e não desvio o programa, tudo bem? Muito bem, nada melhor do que fazer... ainda tem um not true, né? Que é que eu já falei, ele vai sempre negar o que está dentro do parênteses. Se dentro ele retorna true, o not nega, vira false. E se dentro do parênteses eu tenho um falso, o not nega, vira true, tudo bem? Bom, nada melhor do que um exercício, criei um programa, um algoritmo, que vai simular a seguinte situação. Eu tenho um formulário, onde eu vou receber dados de candidatos para uma determinada vaga, e de acordo com o perfil desse candidato, eu digo para ele se ele atende ou não ao perfil da vaga. Se fosse um caso real, logicamente, eu teria muito mais itens a serem avaliados do que esses que eu vou colocar aqui nesse meu algoritmo, porque esse aqui é só para efeito didático, tá? Nesse caso eu vou analisar só duas informações dos candidatos. Abri uma seção de declaração de variáveis, onde eu tenho sexo, uma variável chamada sexo, do tipo caractere, que vai receber F ou M. F para feminino, M para masculino. Uma outra variável, chamada idade, do tipo numérica, que vai receber a idade desse candidato. Inicio o programa, e aí eu recebo os valores para essas duas variáveis. Receber sexo, F ou M, né, conforme ele digitar. Receber idade também, conforme ele digitar. E aí eu verifico o seguinte. Vamos primeiro determinar qual é o critério ideal para a vaga. Tá? O critério ideal para a vaga é que ele seja o sexo feminino e que tenha pelo menos 18 anos. Somente nesses casos é que os candidatos serão aceitos para a vaga. Então, nesse teste eu estou usando o operador AND, para dizer que se sexo for igual a F, primeiro teste, né? Se esse primeiro teste for verdadeiro, e se o segundo teste, idade maior que 18, for verdadeiro também, então eu vou exibir perfil aceito para a vaga. Então veja que eu combinei AND. No segundo caso aqui, depois eu volto com mais explicações, tá?
no segundo caso, usando o operador OR, eu já inverti. Ó. Se um dos dois casos aqui, se um desses dois testes forem falsos, forem verdadeiros, eu já digo, o perfil não atende às exigências para a vaga. E qual é o primeiro teste? Sexo igual a M. Ora, se a minha vaga diz que para o candidato estar no perfil ele tem que ser do sexo feminino, então sexo igual a M, se esse teste for verdadeiro, então já não atende ao perfil da vaga. Então eu falo lá, perfil não atende às exigências para a vaga, tá? E aqui, eu estou usando o AND e depois usando o NOT. Para negar tudo isso, eu estou dizendo o seguinte, se sexo for igual a F, ele atende ao perfil da vaga. E idade for maior que 18, ele também atende. Ou seja, se esses dois testes forem verdadeiros, todo o teste será verdadeiro, ele vai atender à exigência da vaga. Só que eu quero inverter esse teste, então eu uso o operador NOT para negar o teste. Então, se todo esse teste não for, o NOT está invertendo, não for verdadeiro, aí eu pego e digo, o perfil não atende às exigências para a vaga, tudo bem? E aqui eu finalizo o programa. Então veja que são sempre dois testes, né? Esse primeiro teste, combinado com esse teste aqui, eu uso o operador AND para fazer com que, para os casos onde eu quero que os dois sejam verdadeiros, para daí eu tomar uma decisão do que fazer, tudo bem? E aqui não, aqui se um dos dois forem verdadeiros, um ou outro, eu também já decido, né, exibir a mensagem perfil não atende às exigências para a vaga. E aqui é algo parecido aqui, só que agora usando o operador NOT. Primeiro eu combino os dois aqui, um e o outro, e depois eu nego com o operador NOT, para dizer que ele não atende às exigências para a vaga. Não sei se ficou alguma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem postar na seção de comentários aqui do YouTube e eu vou tentar responder para vocês, tá? Então, muito obrigado por assistir essa videoaula, mais essa videoaula. Até a próxima videoaula. Bons estudos, sucesso!